Bom dia. Vamos iniciar a coletiva das estatísticas do setor externo. Aqui conosco, Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação e responderá às perguntas. Os jornalistas aqui presentes deverão utilizar o microfone e os que estão online via chat. Todos, por gentileza, se apresentam. Nome e veículo que representam. Fernando, bom dia. Opa. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos. A divulgação de estatística do setor externo hoje vai trazer os resultados para o mês de dezembro de 2025 e, com isso, o encerramento do ano de 2025, né? Então, nós vamos tratar tanto das estatísticas do mês de dezembro, em sua comparação com dezembro de 24, quanto a estatística do ano fechado, né? Começando então pelo mês de dezembro, as transações correntes do balanço de pagamentos brasileiro foram deficitárias em 3,4 bilhões de dólares no mês de dezembro. Isso significou uma redução de 2/3 no déficit em transações correntes quando a gente compara com dezembro de 2024. Em dezembro de 2024, esse déficit atingiu 10,2 bilhões e agora ele se reduziu para 3,4 bilhões, né? Uma redução de 6,9 bilhões, assim, 67% menor do que no mês anterior. Com uma redução tão expressiva, né, quando a gente compara os meses de dezembro ao longo da, da série histórica do Banco Central, a gente vê que esse resultado de dezembro foi o melhor resultado, ou seja, teve o menor déficit desde dezembro, para dezembro, desde o ano de 2015. No ano de 2000, em dezembro de 2015, esse resultado foi muito próximo da estabilidade. Foi um pequeno superávit de 81 milhões de dólares, né? Então, esse resultado de dezembro de 2025, um déficit de 3,4 bilhões de dólares, é o melhor desde dezembro de 2015. Então, o que causou essa redução de 6,9 bilhões de dólares quando a gente olha os resultados de dezembro deste ano, dezembro de 2025 e dezembro de 2024, né? Todos os itens da balança de transações correntes, eles atuaram na mesma direção. Aqueles setores que tinham superávit aumentaram o superávit, os setores com déficit reduziram o déficit. Então, todos atuaram na mesma direção com uma redução, com uma melhora, apontando para uma melhora no resultado, né? O superávit comercial mais do que dobrou. Ele foi de 4,1 bilhões de dólares em dezembro de 2024 e passou para 8,8 bilhões de dólares em dezembro de 2025. A gente tem visto, né, um fortalecimento do superávit comercial brasileiro, né, nos últimos meses, e ele foi especialmente forte em dezembro de 2025, quando a gente compara com dezembro de 2024. No caso de serviços, na balança comercial de serviço, aqueles bens e serviços importados, a gente teve uma redução no déficit. Essa redução foi de um déficit que era de 5 bilhões de dólares em dezembro de 24, passou para 3,8 bilhões em dezembro de 2025, né? Então, um déficit menor na conta de serviços se traduz também num déficit menor na balança em transações correntes. Se a gente olha a renda primária, que soma os juros e os lucros e dividendos, a gente também teve o mesmo efeito, né, com uma diminuição de um déficit de 10,1 bilhões em dezembro de 24 para 9,2 bilhões em dezembro de 25. E, por fim, na renda secundária, né, a gente teve um aumento do superávit. Esse superávit é bastante menor, 0,7 bilhão, passou para 0,9 bilhão. Então, todas as rubricas atuaram para o mesmo sentido, com isso magnificou, né, o resultado em transações correntes, né, que se reduziu 6,9 bilhões de dólares. Dessa redução, 2/3, ou 5,7 bilhões, foi na balança comercial. A balança comercial permanece sendo o principal driver, o principal direcionador da evolução das transações correntes. A gente vê que para o ano o superávit comercial se reduziu, né? Mas em dezembro o aumento do superávit foi o principal fator por trás da redução do déficit corrente. Sobre o saldo comercial de bens, o superávit comercial, esses 8,8 bilhões que eu mencionei, eles são os maiores da série histórica do Banco Central para meses de dezembro.
E eles, claro, é uma obviedade, né, decorreram do aumento mais forte das exportações em relação ao das importações, né? As exportações, nessa comparação interanual dos meses de dezembro, elas cresceram 24%, enquanto as importações cresceram um pouco menos de 7%. As importações, com isso, que no mês de dezembro chegaram a 31,2 bilhões de dólares, elas foram um recorde da série, né, o maior valor da série histórica do Banco Central para meses de dezembro. Só lembrando que em novembro elas tinham tido também o maior valor da série para meses de novembro, confirmando aquilo que eu havia mencionado, né, resultados muito fortes das exportações e com isso da balança comercial no final do ano, mesmo naquele período de sobre tarifas, né, do governo dos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras para os Estados Unidos, com os exportadores brasileiros sendo capazes de achar outros destinos no mercado internacional. Em dezembro, por exemplo, essas exportações recordes foram puxadas pelas vendas de petróleo, principalmente, mas também minério de ferro e soja, né? Quando a gente olha, então, o resultado de dezembro, a gente vê uma redução importante, né, no déficit corrente. Quando a gente vai para o ano inteiro, para o resultado de 2025, esse resultado é um pouco diferente, né? A gente não teve uma redução no déficit corrente tal como teve no mês de dezembro. A gente teve, na comparação de 2025 e 2024, um déficit em transações correntes bastante similar nos 2 anos. O déficit de 2024 foi de 66,2 bilhões de dólares. O déficit em 2025 foi de 68,8 bilhões. Ou seja, a gente pode, por essa métrica, né, os dólares nominais, dizer que a gente teve um aumento de 4% no déficit, algo como 2,6 bilhões, que macroeconomicamente, para a magnitude da economia brasileira, é uma coisa pequena. Então, eu digo que esses déficits foram da mesma magnitude nos 2 anos. E se vocês olharem os dados na tabela 13, que tem tanto os valores em 12 meses em dólares nominais, quanto os valores em 12 meses em percentual do PIB, vocês podem ver que percentual do PIB, o número é exatamente o mesmo. É 3%. Em 2025, portanto, o Brasil teve 3% de déficit em transações, 3% do PIB de déficit em transações correntes, que é o mesmo percentual de 2024. No entanto, se a gente olha a trajetória desse resultado, ela tem pontos interessantes, né? Eu estou me referindo a um gráfico que é o primeiro gráfico do texto que acompanha a nota para a imprensa, que vocês podem ver o resultado acumulado em 12 meses. Então, ele vinha com uma trajetória de aumento no déficit até fevereiro deste ano, né, uma trajetória mês a mês em déficit maior. De fevereiro até novembro, mais ou menos, ele permanece estável, flutuando ali com uma variação muito pequena, e em dezembro ele tem uma redução, né? Então, a gente tem que ver ainda os dados ao longo deste ano para a gente ver a trajetória, né? O que a gente pode dizer é que em 2025 ele tinha uma trajetória ali de estabilidade, teve uma redução no final do ano. Isso não quer dizer, assim, só esse fato, né? Não indica exatamente, precisamente o que vai acontecer nos próximos meses. Tem uma série de analistas que respondem no Focus, que apresentam suas projeções individuais, mostrando que esperam uma desaceleração econômica no ano, isso possivelmente reduz o déficit de transações correntes, mas se a gente olhar os resultados ocorridos, né, que é o objetivo aqui da coletiva, mostrar as estatísticas, né, os resultados ocorridos até o ano passado, a gente vinha de uma trajetória de crescimento do déficit em transações correntes até fevereiro de 2025, depois esse déficit estabilizou, né, nos níveis que tinham sido alcançados por volta de 2025, níveis mais elevados, e se reduziu em dezembro. Voltando então para o resultado em dólares nominais, né? Esses 68,8 bilhões, claro, foi um crescimento no déficit corrente quando a gente considera os dólares nominais em relação aos 66,2 bilhões de 2024. Com isso, esse déficit, se a gente usar essa métrica de comparar os déficits com resultados anuais da série do Banco Central, é o maior déficit corrente do país desde 2014. Em 2014, esse déficit foi de 110,5 bilhões, ou seja, muito embora ele seja um valor muito parecido com o de 2024, se a gente olhar o percentual do PIB, ele seja igual, né, quando a gente olha só esses dólares nominais e compara na série, ele é o maior desde 2014. Entendeu? Se a gente olha os dados fechados, também, da mesma forma como a gente olhou em dezembro,
O principal fator responsável pelo aumento no déficit foi a redução do superávit comercial. Então, a comparação de 2025 com dezembro a balança comercial brasileira tem sido, nos dois casos, o principal fator de explicação da variação do déficit corrente. No caso de dezembro de 2025, o aumento do superávit e redução no déficit. No ano como um todo, é o inverso disso, né? Teve uma redução ligeira no superávit comercial e um aumento, e isso contribuiu para o aumento no déficit corrente. O superávit comercial ele foi de 65,8 bilhões em 2024 e se reduziu para 60 bilhões no ano passado. É uma redução de um pouco menos de 9%, né? Se a gente olhar o déficit na conta de serviços, ele também ficou entre estável, uma pequena redução. Quando a gente olhar os dados mais detalhadamente na tabela 3, a gente vai ver que tem um fator muito específico para essa redução do déficit na conta de serviços, que é aquela história da conta de serviços culturais, pessoais e recreativos, por causa das BETs, daquela lei que nacionalizou as BETs. Quando a gente chegar lá, a gente explica, né? Então, assim, olhando o resultado como um todo, que está na tabela 1, a gente teve uma pequena redução, né, no déficit de serviço, por volta de 4%. Ela pode ser explicada, né, por este efeito, né, dos jogos e apostas dentro da conta de serviços. Então, se a gente desconsiderar isso, tem uma estabilidade, um pequeno crescimento, mas para o conjunto das transações correntes teve essa redução no déficit. E também, naquela conta de renda secundária, que é uma conta de menor magnitude, que a gente não costuma comentar muito, também teve um aumento no superávit, tanto em dezembro quanto no ano, e o déficit de renda primária ficou estável, né? Então, se a gente olha o que aconteceu nas transações correntes no ano de 2025 e quer explicar a variação em relação a 2024, eu acho que o principal caminho é a balança comercial de bens, né? E o interessante na balança comercial de bens, assim como na de serviços, né, começando aqui pela de bens, é que o superávit comercial se reduziu. A gente viu essa redução, foram 5,9 bilhões, 6 bilhões a menos, de 65,8 para 60. Mas se a gente olhar o crescimento, as exportações e as importações separadamente, as duas cresceram. E com o crescimento tanto das exportações quanto das importações, nos dois casos, considerando os anos fechados, anos de calendário fechado, né, a gente teve valores recordes das exportações, 350,9 bilhões, valores recordes das importações, 290,9 bilhões, ou seja, a corrente de comércio do país aumentou. As vendas externas, as compras externas do país, ambas aumentaram, né? O resultado disso foi uma ligeira redução no déficit no ano, mas a corrente de comércio do Brasil aumentou. Isso é verdade tanto para a balança comercial de bens quanto para a balança comercial de serviços, mostrando essa maior integração, né, do país na economia internacional. Bom, o último comentário aqui era só repetindo, né, o que já foi dito. Em percentual do PIB, o déficit corrente do ano de 2025 chegou a 3% do PIB, o que é exatamente o mesmo valor de 2024, mostrando uma estabilidade por essa meta. O segundo ponto que nós temos para a coletiva de hoje, né, como a gente sempre faz, são os resultados do investimento direto no país. O investimento direto no país são aqueles fluxos de capitais estrangeiros que ingressam no Brasil e que são vinculados à aquisição de empresas no país ou ao aumento do capital em empresas já existentes e que se caracterizam como relações de longo prazo que buscam, entre vários objetivos, ampliar a capacidade produtiva, a capacidade instalada no Brasil, e são, historicamente, a principal fonte de financiamento do balanço de pagamentos do Brasil. O investimento direto no país, em dezembro, foi afetado por uma sazonalidade que a gente vê ocorrendo muito claramente nas estatísticas desde 2019, e essa é uma sazonalidade que a gente vai explicar com mais detalhes, que implica valores pequenos, positivos, ou mesmo valores negativos, né? No mês de dezembro, para os investimentos diretos no país, ocorreram saídas líquidas de 5,2 bilhões de dólares, ou seja, um valor negativo para o investimento direto total no mês. E esse valor é o menor valor da série histórica do BC, né?
ou seja, em termos absolutos, é o menor valor da série histórica, se vocês quiserem, é o maior valor negativo do investimento direto no país, na série histórica, para qualquer mês, mas faz principalmente sentido comparar com o mês de dezembro, porque é no mês de dezembro que tem essa sazonalidade, né? Muito embora ele seja seja o maior da série histórica, né? Então, se olhar o detalhe do dado ser verdade, ele repetiu exatamente o mesmo número de dezembro de 2021. Ambos são 5,2 bilhões de dólares. Num caso, dezembro de 2025 é 5,248. No caso de dezembro de 2021 é 5,178. Macroeconomicamente é a mesma coisa, mas, enfim, o de dezembro de 2025 é o maior. Se nós olharmos dezembro de 2024, o número foi muito próximo de zero, né? Foi 0,2 bilhão de ingressos positivos, mas economicamente foi muito próximo da estabilidade. E com isso, para a gente explicar esse valor negativo, eu lembro de uma pergunta que foi feita na coletiva passada, né, sobre uma comparação entre o resultado acumulado de janeiro a novembro, que a gente estava divulgando na coletiva passada para o investimento direto no país, e a projeção do relatório de política monetária do Banco Central, que tinha saído no dia anterior, né? O resultado acumulado de janeiro a novembro era maior do que a projeção para o ano fechado. Então, a primeira pergunta é como pode isso, né? E a segunda é, isso quer dizer que o resultado de dezembro vai ser negativo, né? Então, implicitamente, o que estava dito naquela projeção é que sim, o resultado de dezembro seria negativo. Isso se a gente olhar a série histórica, isso aconteceu em 2021, em 2022, em 2023 e agora em 2025 novamente. Então, o ponto aqui é explicar o que é essa sazonalidade, por que esse investimento direto no país tende a apresentar números negativos em dezembro. Vamos lá. Eu disse que tem essa sazonalidade bem marcada de 2019 para cá, né? Então, o IDP tem apresentado valores positivos muito baixos, né, pequenos, para mês de dezembro, nos anos de 19, 20 e 24. E nos outros anos da série de lá para cá, ele apresentou saídas líquidas, ou seja, números negativos, nos anos de 2021, 2022, 2023 e agora 2025 de novo. Então, nós temos aí 7 anos em que essa característica se apresenta. O que é isso? Se vocês lembrarem, a composição do investimento direto no país, que está na tabela 8, ela é composta, o investimento direto no país é composto por 3 fatores, né? O primeiro são os novos ingressos em participação no capital, ou seja, aquela empresa a empresa estrangeira que abriu uma empresa nova no país, ou que ampliou o seu investimento numa empresa que ela já tinha, ou então que comprou uma empresa no país. Todos esses 3 eventos são novos investimentos que vêm aqui, saindo do exterior para cá. Uma segunda parcela disso são as operações intercompanhias, são aquelas operações de empréstimos, qualquer tipo de crédito que a matriz no exterior coloca à disposição da sua subsidiária no país. No final das contas, o resultado prático é o mesmo. A empresa no país, né, de capital estrangeiro tem mais recursos à sua disposição. No primeiro caso, isso foi integralizado como capital e ela vai pagar lucros. No segundo caso, foi integralizado um empréstimo que ela tem que pagar de volta o empréstimo e pagar juros durante o período desse empréstimo. Mas a terceira modalidade de investimento direto no país são os chamados lucros reinvestidos, né? Tem uma empresa de capital estrangeiro no Brasil, ela atuou, né, digamos, durante o mês, o trimestre, o ano, auferiu lucros. Se ela é uma empresa inteiramente de capital estrangeiro, esses lucros são de propriedade do investidor estrangeiro, do seu acionista controlador. E ele pode fazer 2 coisas, ou pedir para receber esses lucros, e aí a empresa daqui do Brasil remete os lucros para ele no exterior, ou ele vai decidir reinvestir os lucros no país. Ou seja, uma parte, eu quero reinvestir o lucro. Então, isso é uma nova forma, né, de aumento da participação de capital estrangeiro no país. Então, essas 3 modalidades são as modalidades do IDP. O nosso foco vai ser nessa última, no lucro ocorrido, né, no lucro das empresas no país. Esse lucro a gente pode dividir
o lucro total da empresa a gente pode dividir em duas partes. O lucro que é remetido e o lucro que é reinvestido no país. Então, como a gente determina o lucro total? Nós perguntamos para as empresas, que são empresas de capitais estrangeiros, quanto elas tiveram de lucro a cada período no Brasil. Essa pergunta é feita trimestralmente, tanto para as empresas brasileiras que atuam no exterior, naquela pesquisa de capitais brasileiros no exterior, quanto para as estrangeiras que atuam no país, o censo de capitais estrangeiros. Então, nós perguntamos e elas nos respondem quanto foi o lucro que elas oferiram a cada trimestre. Isso aí é uma informação que a gente faz a coleta, pergunta com uma série de detalhes estatísticos, mas é a mesma, praticamente a mesma informação que, que as empresas divulgam nos seus balanços, se são empresas abertas, divulgam, e várias empresas acompanham isso, se são empresas fechadas, também fazem seus balanços, é a mesma coisa. Então, nós definimos um lucro total. Esse lucro total é dividido entre o que ela remeteu para o exterior e o que ela ficou no país. O que ela ficou no país é o lucro reinvestido, é parte do investimento direto. O que acontece em dezembro é que o lucro que a empresa obtém no país é um valor trimestre a trimestre mais ou menos estável. Claro, tem trimestre melhor, trimestre pior, mas ela é mais ou menos estável. Só que o lucro remetido não. O lucro remetido tem uma sazonalidade muito grande e em dezembro as empresas mandam bastante recursos para o exterior para suas matrizes fecharem o balanço, para fortalecer o caixa das suas matrizes e fecharem o balanço. Então, ao invés de mandar aquela mesma parcela mês a mês, digamos assim, e para o total do lucro remetido fazer 1/12, o que ela faz é ter uma concentração muito grande em dezembro. E o que acontece é que o valor de dezembro de lucro remetido é maior do que o lucro total que a empresa obteve. Se ela mandasse 1/12 do lucro obtido todos os meses, esse lucro remetido seria no máximo igual ao total. Ela não quer reinvestir nada no Brasil, quer ficar com todo o lucro. Então, todo o lucro que ela teve, ela remete. O lucro reinvestido é zero. Se ela fizer um valor menor disso, ela manda o lucro remetido e a outra parcela que sobra é o lucro reinvestido. Isso acontece para a maioria dos meses do ano. Em dezembro, o lucro remetido é maior do que o lucro total, e aí, para fechar a conta, o lucro reinvestido é negativo. Economicamente, a interpretação é, se a gente olhar um período maior de tempo, ela teve um determinado lucro total, uma parcela foi remetida, uma parcela foi reinvestida. Como a gente faz uma estatística mês a mês e há essa sazonalidade, se a gente olhar para o ano como um todo, vai acontecer exatamente essa coisa que eu mencionei. Se a gente olhar o mês a mês, que é o que nós estamos fazendo hoje, a gente vai ter o lucro remetido foi maior do que o lucro total, o reinvestido ficou negativo. Se o remetido ficou negativo, reinvestido ficou negativo, a interpretação é a gente estava considerando que esses lucros reinvestidos aumentavam o capital que a empresa no Brasil tinha à sua disposição. Se ele ficou negativo, a gente tem que mostrar esse capital diminuindo. Portanto, o IDP fica negativo. Essa é a explicação, em termos metodológicos, do que aconteceu. E agora a gente pode ver o que aconteceu, quais são os números, né, disso que aconteceu. Isso foi, inclusive, perguntado também na coletiva passada, para mostrar que vocês estão atentos a isso e sabiam o que esperar, sabiam esperar que ia ter um lucro remetido maior e um investimento direto menor. A pergunta foi, onde que eu posso ver esse lucro remetido nas estatísticas, né? Porque a gente está esperando que ele seja mais forte. E aí a resposta foi na tabela 4, na renda primária, na linha 21. E é exatamente isso que a gente vai mostrar para vocês. Se a gente olhar os valores do lucro, a gente olhar só as despesas, ou seja, o que as empresas estrangeiras que atuam no Brasil mandaram para o exterior, o lucro estimado total dessas empresas para dezembro de 2025, que está na tabela 4, linha 48, foi 7,8 bilhões. É um resultado bastante robusto, né? Aumentou 19% em relação a dezembro de 2024. Mas, se a gente olhar, então, a conta seria assim, desses 7,7 bilhões, quanto que a empresa mandou, de fato, para o exterior? Remetido, ou seja, a gente está olhando operações de câmbio efetivamente ocorridas, transferências internacionais em reais ou qualquer outra forma de pagamentos para o exterior. Esse valor que está na linha 21 foi 18 bilhões. Então, era como se de um
de um lucro total de 7,7, as empresas mandaram para o exterior 18 bilhões. Esse valor de 18 bilhões de lucros remetidos é o maior valor que a gente já registrou nessas estatísticas no Banco Central. Portanto, a conta é 7 menos 18. Então, os lucros reinvestidos foram negativos em 11,4 bilhões. Pegou aí os números todos? Tabela 4. Então, a conta é assim: lucro total ele é igual a lucro remetido mais lucro reinvestido. O lucro total, a gente está falando só das despesas, né? Então, o lucro total está na linha 48. Aí o lucro remetido está na linha 21 e o lucro reinvestido está na linha 24. Então, assim, 7 tem que ser igual a 18 mais o lucro reinvestido. Então, esse lucro reinvestido tem que ser menos 11. Né? Então, o lucro reinvestido foi menos 11, por isso a gente teve o resultado negativo nas transações correntes. Né? Desculpe, no investimento direto no país. Qual que é a interpretação macroeconômica desse fato? O primeiro é uma realidade corporativa das empresas que no mês de dezembro, todo o mês de dezembro, elas mandam lucros para suas matrizes para fechar o balanço, para as matrizes ficarem com caixa, fechar o balanço e diminui o seu próprio caixa aqui. Então, no mês de dezembro, elas mandam lucros acima do que seria o valor normal, né? Dividido o lucro total do ano por cada um dos 12 meses do ano. Isso, um lucro remetido maior do que o lucro total, causa um lucro reinvestido negativo. Portanto, o valor do IDP no ano, naquele mês, ele baixa, ou então fica negativo, como ficou neste ano. Então, economicamente, isso é a forma de operar das empresas. Se a gente tem que fazer uma análise econômica do resultado, é claro, a gente vai olhar lá, ó, o IDP de dezembro de 2025 foi negativo em 5,2 bilhões. Aí tem duas conclusões que pode chegar. O primeiro é, as empresas remeteram muitos lucros neste ano. Uma razão disso tiveram muitos lucros, né, do país. Né? Outra seria, bom, eles estão tentando antecipar lucros em relação ao ano anterior e tal. Aí tem uma série de pontos de contabilidade empresarial ou tributação e tal que vocês teriam que ver com os agentes de mercado. Mas uma interpretação tiveram bastante lucro neste ano, que é positivo, e mandaram os lucros. Mas se você olhar isso ao longo para prazos mais longos, ou no trimestre ou no ano, esse efeito da sazonalidade diminui e a gente pode ver, então, o resultado do IDP no ano, que foi superior ao de 2024. Então, só dois comentários antes de mostrar o resultado do IDP no ano. Se a gente olhar, eu já mencionei que o lucro remetido, esses 18 bilhões, foi o maior valor da série histórica, né? Em dezembro do ano passado, ele foi 8,8 bilhões, então teve um crescimento significativo do lucro remetido no mês de dezembro. Em função disso, se vocês olharem o lucro reinvestido da série em dezembro de 25, ele foi negativo em 11,4 bilhões, e claro, foi o maior da série também, porque ele é determinado por considerando que os lucros totais são mais ou menos estáveis, é determinado por esse lucro remetido. Em dezembro de 2024, esse valor que em dezembro de 25 foi 11,4 bilhões, em dezembro de 24 ele foi 3,5 bilhões. Né? Então, fechando o dado do mês, passando para o dado do ano. Em 2025, o investimento direto no país somou 77,7 bilhões, e esse é um valor superior aos 74,1 bilhões de dezembro do ano de 24, né, com uma alta de 4,8%, 5%. Da mesma forma, se a gente fizer aquela conta que a gente fez para as transações correntes, tudo bem, isso é em valores de dólares nominais, mas em percentual do PIB, a gente vai ter um resultado bastante similar. Como percentual do PIB, 2024 e 2025 foram idênticos nos fluxos líquidos de ingresso de IDP. Ambos foram 3,4% do PIB. Né? Esses 77,7 bilhões representam 3,4% do PIB de 2025 e aqueles 74,1 bilhões representam 3,4% do PIB de 2024. Né? Se a gente continuar como a gente fez nas transações correntes, olhando os dados nominais, essa alta de 4,8% diz que esse
ingresso de IDP é o maior desde 2018. Em 2018 ele ficou um pouquinho acima, foi 78,2 bilhões. Então, se eu pudesse resumir, do ponto de vista macro, o que aconteceu no balanço de pagamentos do país, com foco nessas duas contas, a gente teve, para o ano fechado, resultados equivalentes, déficit de 3% do PIB em 2025 e 2024, considerando as transações correntes, ingressos líquidos de IDP de 3,4% do PIB, tanto em 2025 e 2024. Ou seja, isso mostra que a gente passou o ano, né, de 2025, né, com valores de IDP e transações correntes bastante similares. Vários meses, o IDP acumulado em 12 meses ficou um pouco menor do que o déficit em transações correntes. Isso virou já há alguns meses, o IDP passou a ser um pouco maior do que o déficit de transações correntes. E para o acumulado do ano, esses valores têm, essas duas rubricas têm valores mais ou menos similares. A diferença entre eles é 0,4 ponto percentual do PIB, que em dólares dá 8,9, um pouquinho menos de 9 bilhões. Né? Então, reafirma uma situação de contas externas do país bastante sólidas e com um déficit em transações correntes inteiramente financiado pelos fluxos de investimento direto no país, que são, enfim, a mais relevante fonte de financiamento do balanço de pagamentos. E eu fiz questão de enfatizar a mais relevante fonte de financiamento, porque o IDP é aquela, mesmo tendo esse resultado negativo de dezembro, ele é a fonte de financiamento mais estável e tende a apresentar, né, sempre resultados positivos, principalmente se olhar, por exemplo, dados trimestrais e tudo, sempre considerando o ingresso, ou seja, efetivamente funcionando como financiamento das transações correntes. Mas em 2025, a gente teve também os investimentos em portfólio no país, e principalmente os investimentos em títulos de renda fixa, feitos por investidores estrangeiros, como uma fonte de financiamento externo. A gente está enfatizando que em 2025 teve essa fonte também, e está enfatizando essa diferença, porque é muito comum essa conta de investimento estrangeiro em carteira, que são investimentos em ações e fundos de investimentos e em títulos de renda fixa, é muito comum elas alternarem resultados positivos e negativos mês a mês. Né? Os investidores estão muito ligados em oportunidades de lucro de curto prazo, fazem seu investimento, realizam seu investimento com muita velocidade, que não é uma característica do investimento direto no país. Então, se vocês olharem esses investimentos estrangeiros em carteira, eles estão na tabela 10. Vocês podem ver que em dezembro os ingressos líquidos foram de 3,9 bilhões, mas no ano, ao invés deles oscilarem entre positivos e negativos e ficarem próximos de zero, no ano eles acumularam ingressos líquidos de 15,3 bilhões de dólares. Então, em 2025, os investimentos em carteira no país também foram fonte de financiamento de transações correntes. Se vocês olharem na mesma tabela 10, o resultado de 2024, ele havia sido menos 5 bilhões, ou seja, houve em 2024 uma saída, né, de 5 bilhões nessa rubrica, e agora, neste ano, um ingresso líquido, no ano passado, claro, um ingresso líquido de 15,3 bilhões, ou seja, uma virada de 20 bilhões de ingressos líquidos dessa modalidade no país, mostrando a sua condição de fonte complementar de financiamento das transações correntes ou do balanço de pagamentos como um todo, ao menos em 2025. Nesse caso, a gente permaneceu, tal como em 2024, com um comportamento bastante distinto, oposto, entre as duas modalidades. Né? As ações e os fundos de investimentos tiveram saídas líquidas, tanto em dezembro quanto no ano. Né? No ano, por uma saída líquida de 4,9 bilhões, mas os títulos de renda fixa, os títulos de dívida, eles tiveram ingressos líquidos, tanto em dezembro quanto no ano. Né? No ano, eles somaram 20,2 bilhões e foi a partir desses 20,2 bilhões de ingressos em títulos de renda fixa, são os maiores ingressos em valores anuais desde 2014, que basicamente financiaram as transações correntes. Né? Ou seja, além daquelas duas rubricas principais de transações correntes e investimento direto no país, para o ano de 2025, também para o mês de dezembro, é importante olhar o que aconteceu com os investimentos em carteira no país. Né? Bom,
Feito essa definição mais geral, eu só queria entrar num detalhe na conta de serviços, né? O da conta de renda primária, que são principalmente os lucros, eu já falei, e depois mostrar os valores de cripto antes de passar para as perguntas de vocês, né? Então, na conta de serviços, como eu havia mencionado, se a gente olhar em dezembro de 2025, teve uma redução no déficit de 5 para 3,8 bilhões de dólares, e uma parte significativa dessa redução, tanto no mês quanto no ano, se deve àquela mudança no funcionamento das bets. A gente tem falado isso mês após mês nas coletivas, né, com os dados de 2025. Essa vai ser a última vez que eu vou falar isso, porque na próxima coletiva a gente vai comparar 2026 com 2025. Então, a base legal e as transações vão ser idênticas, então não precisa ficar fazendo essa ressalva mais. Mas como é a última vez, vamos lembrar, em janeiro, em 2023, houve uma inclusão de uma nova modalidade cambial nas contas, né, que a gente usa para fazer a compilação do balanço de pagamentos, e ela permitiu destacar dentro do conjunto de transações aquelas que eram efetivamente ligadas a jogos e apostas. Jogos e apostas, na estatística de balanço de pagamentos, tem duas parcelas, três parcelas, se vocês quiserem. A primeira o jogador aqui no Brasil fez uma aposta e ele estava fazendo uma aposta com uma casa de intermediação, né, uma casa de apostas que ficava situada no exterior. Então, esse recurso ia para o exterior. Como era uma aposta, isso está nas outras transferências dentro da renda secundária. Um monte de jogadores aqui faziam aposta e mandavam recurso para o exterior. Quando esse recurso chegava no exterior, acontecia o evento e essa casa de apostas via quem ganhou a aposta. Então, aí ela tinha que retornar esse recurso para os vencedores da aposta. Então, a primeira era uma despesa de outras transferências remetidas ao exterior, e a segunda era uma receita, transferências remetidas para o país. Só que esses valores não eram iguais, porque a casa de apostas cobra uma taxa, uma tarifa, pelo serviço que ela está fazendo, que é de onde ela retira seu lucro e tal. Então, essa parcela da tarifa que ela faz por organizar o jogo, a aposta e tudo, isso fica na conta de serviço. É um serviço que a empresa não residente estava prestando para a empresa residente. Então, a partir de 2023, nós conseguimos identificar esses valores, né, separamos, eles até então ficavam na balança comercial de bens, e em 2023, 2024, a gente viu esses valores crescentes, tanto na renda primária, quanto na renda secundária, quanto na conta de serviços, dentro de serviços culturais, pessoais e recreativos. Em 2025, a partir de janeiro, uma legislação brasileira obrigou que essas casas de apostas abrissem empresas no país. E então isso nacionalizou essa transação. A transação continua a mesma que eu expliquei. A pessoa se cadastra, né, faz uma aposta, esse recurso vai para a casa de apostas, depois para quem ganha a casa de apostas devolve, uma parte do total apostado ela fica como serviço. Só que essa operação passou a ser feita entre duas partes brasileiras residentes no país, tanto o apostador quanto a empresa. Então isso deixou de ser uma transação de balanço de pagamentos. A redução, portanto, da conta de serviço não significa que tenham diminuído as apostas no país, né, apenas que ela se estrutura de uma outra forma e deixa de impactar o balanço de pagamentos. Então, isso, digamos assim, é uma mudança legislativa na forma de organização de uma estrutura de mercado que deixou de impactar o balanço de pagamentos. Então, a gente tinha, digamos assim, um valor em 2024, não tinha esse valor em 2025, isso representou uma redução da conta de serviços. Se vocês olharem os dados na tabela 3, né, por exemplo, no ano, o déficit em serviços se reduziu de 55 para 53 bilhões. Grosso modo, foi uma redução de 2 bilhões. Só a rubrica de serviços culturais, pessoais e recreativos se reduziu 5 bilhões. Então, é como se a gente dissesse, daquela redução de 2 bilhões na conta de serviços, 5 vieram deste fator específico que eu estava falando. Então, sem considerar esse fator, a conta de serviços teria aumentado 3 bilhões. Então, acho que esse é um ponto relevante que vai deixar de existir. Os dois dados vão ser comparáveis a partir de janeiro de 2026. Então, nós estamos destacando aqui que é uma das explicações do porquê a conta de serviços continuou se reduzindo, né, tanto no mês de dezembro quanto neste ano.
se a gente olhar os dados, o que eu acho importante é que se a gente olhar os dados do ano, por exemplo, ou mesmo dos meses, no mês, a receita de serviços continua crescendo e a receita de serviços do mês de dezembro foi a maior da série para mês de dezembro. Com as despesas, mesmo com esse efeito, as despesas de dezembro também foram recorde da série para mês de dezembro, mas aí as receitas acabam crescendo mais rápido e o déficit diminui. Quando a gente olha no acumulado do ano, tanto as receitas quanto as despesas também foram recorde da série, ou seja, como eu já disse, tanto na balança comercial de bens quanto na balança comercial de serviços, nós estamos tendo um aumento na corrente de comércio. Está tendo mais transações entre residentes no Brasil e residentes no exterior, tanto em bens quanto em serviços. Se a gente olha as despesas, né, que são as importações de bens ou de serviços, a gente vê que tem um crescimento no que os residentes no Brasil estão demandando no exterior. Isso mostra uma economia que está crescendo. Se essa demanda crescer a ritmo cada vez menor, tem uma desaceleração, mas a gente mostra a economia crescendo. E no caso das receitas, são os produtores brasileiros de bens e serviços que conseguem ser competitivos no exterior, né? Então, acho que essa é a minha visão mais geral da conta de serviço. Se a gente olhar no mês, além do que aconteceu nos serviços pessoais, culturais e recreativos, nós temos uma redução na conta de transportes. Essa redução na conta de transportes ocorreu tanto no mês quanto no ano. Ela é ocasionada pela rubrica de fretes, né? O menor valor dos fretes fazem com que diminua o valor da conta de transportes. A gente tem, focando o ano agora, esse aumento que eu mencionei na conta de serviços, a gente excluir o efeito dos jogos e apostas, a gente tem tido um crescimento em serviços de propriedade intelectual, serviços de telecomunicação, comunicação e informações e aluguel de equipamentos. Então, as duas primeiras são mais vinculadas a, digamos, novas tecnologias, talvez não sejam tão novas assim, mas aí tem serviços de streaming, download, uso de plataformas, todas essas coisas da nova economia. Aluguel de equipamentos, em geral, é analisado como vinculado com os investimentos. Você está trazendo bens de produção, ou meios de capital, bens de capital do exterior, está pagando pelo aluguel deles. E a gente tem também a conta de viagens, cujo déficit cresceu no mês e também no ano, né? O déficit na conta de viagens internacionais em dezembro atingiu 1,2 bilhão de dólares, isso é um crescimento de 19,5%. No mês de dezembro teve uma pequena redução de receitas e um aumento nas despesas, o que ampliou o efeito no valor líquido. E se a gente olha, então, tanto as despesas líquidas quanto as despesas brutas, né? Olha tanto a viagem no líquido quanto as despesas, que são o que os brasileiros gastaram no exterior, a gente teve o maior dezembro na série o maior dezembro desde 2014 nos dois casos. Se a gente olha o ano inteiro, o déficit atingiu 13,9 bilhões em 2025, que foi o maior valor desde 2014, né, quando chegou a 18,7 bilhões. Lembrando que 2014 foi ano de Copa do Mundo, né? Em 2014, então, o resultado foi 18,7 bilhões. A gente teve receitas de 7,9 bilhões, que foram os maiores da série, ingressos de turista estrangeiro no Brasil, que eles gastaram aqui no Brasil, e as despesas de 21,7 bilhões também, assim como o líquido, foram as maiores desde 2014, né? Um último comentário, então, fechando a conta de serviços, passando para a renda primária, a gente teve nos juros, que estão na tabela 4, um déficit de 3,9 bilhões no mês de dezembro. Eles se reduziram, né, porque teve um crescimento das receitas. A gente tem visto um crescimento das receitas mês a mês, né? Uma parte disso são as receitas de remuneração das reservas internacionais detidas pelo Banco Central, que estão chegando a quase 1 bilhão de dólares de receita de juros por mês, um pouco menos, e são os maiores para qualquer mês do ano, valor anual, valor em 12 meses, qualquer comparação que vocês queiram. E no ano de 2025, essas despesas que caíram no mês de dezembro também se reduziram no ano, somando 28 bilhões, com uma queda de 9,9%.
Os lucros e dividendos eu já havia mencionado quando eu estava falando do investimento direto no país. Então, só um último comentário sobre os criptoativos, né? A gente fez, alguns meses atrás, um aprimoramento metodológico nas estatísticas do Banco Central. A gente separou nas transações com criptoativos o que eram as transações com stablecoins, ou seja, aquelas moedas que são emitidas por uma empresa e que, em geral, elas mantêm uma paridade com algum outro ativo, né? Uma das mais conhecidas são as que têm paridade com o dólar. E aquelas empresas que não têm, aquelas criptoativos que não têm emissor, a mais conhecida delas é a Bitcoin, né? Nas transações brasileiras, 95%, 97% são feitas com stablecoins, que são residentes no Brasil comprando essas moedas para, possivelmente, empresas que trabalham no ramo para repassar para os seus clientes. Então, em dezembro, se a gente quiser ver o total dessas transações, somando as duas partes, os gastos líquidos com criptoativos atingiram 2 bilhões de dólares, né? Esse valor foi bastante maior do que o valor de dezembro de 2024. No ano, eles chegaram a 17,5 bilhões e a gente vê, portanto, uma aceleração dessa demanda por criptoativos nos últimos meses do ano, né? Se você pegar os 2 bilhões e multiplicar por 12, uma conta bem simples, ele vai dar 24, vai dar mais do que os 17,5 bilhões que efetivamente ocorreram no ano, né? A taxa de crescimento de dezembro foi 40%, a taxa no ano foi 5%. Então, tem uma retomada dessa demanda por criptoativos nos meses finais do ano. E, quando a gente faz essa separação, a gente tem basicamente transações com stablecoins, que são a maior parte. Então, aquela tabela 6, que era onde vocês costumavam olhar as transações de criptoativos, tem valores muito pequenos lá, que são os valores, digamos, com bitcoins e outros ativos semelhantes. E a maior parte disso está na tabela 11, né? Dentro da conta financeira, porque isso é considerado pelo balanço de pagamentos como um ativo financeiro, na linha 15, que vocês veem o valor, né, de 1,966, 2 bilhões no mês e 17 bilhões no ano. Bom, esses eram as informações que eu tinha para trazer aqui para vocês. Eu passo de novo a palavra para a Adriana para organizar as perguntas. Bom dia, Fernando. Natália Garcia, da Folha de São Paulo. O BC projetava para 2025 um déficit em transações correntes de 76 bilhões de dólares, né? Mas o realizado acabou menor. Eu queria entender um pouco esse resultado, se foi o resultado de dezembro que acabou sendo surpreendente, ou o que explica essa diferença. Obrigada. Bom, obrigado pela pergunta, Natália. Se você olhar as publicações do Banco Central, né? O Banco Central publicou o relatório de política monetária no mês de dezembro, e ele é feito ali no conjunto, né, do ciclo do Copom, né? Então, o Copom foi feito na terça e na quarta-feira de uma determinada semana, o relatório de política monetária é divulgado na quinta-feira da semana posterior, que traz aquele conjunto de informações que estão disponíveis para o Copom, e a divulgação da nota para a imprensa de dezembro, que tem os dados de novembro, ela aconteceu entre os dois, né? Então, ela não estava disponível para o Copom e não foi utilizada para os dados do relatório de política monetária. Então, o conjunto de informações que foi usado para fazer aquela projeção tinham os dados efetivamente ocorridos de janeiro a outubro. Então, a diferença que você mencionou, entre 76 e 69, né, deu 68,8, essa diferença de 7 bilhões está distribuída nos meses de novembro e de dezembro. Se você olhar os resultados ocorridos nos meses de novembro e de dezembro, eu diria que ambos foram superiores ao previsto, né? Você pode olhar o que o mercado estava prevendo para cada um desses meses, mas eu diria que a diferença foi maior para o mês de dezembro, né? A gente teve uma balança comercial muito forte. Claro, essa balança comercial, os analistas de mercado não descobriram hoje, né? Uma boa parte delas, a informação já estava
desde o começo do mês, quando a SESEX, que é a fonte primária dos dados de balança de pagamentos, de balança comercial, divulgou esses dados. Mas ainda assim são feitos ajustes na balança comercial do Banco Central, é diferente. A gente teve rubrica de serviço e, principalmente, eu diria que teve uma saída de lucros e dividendos remetidos bastante superior à que estava sendo esperada pelo mercado, mesmo considerando que tanto os mercados quanto os jornalistas já sabem que deve-se esperar no mês de dezembro um valor maior, né? Então, eu diria que, na comparação da projeção do relatório de política monetária, a gente teve uma surpresa positiva na balança comercial, mostrando uma exportação mais forte que o previsto, um superávit comercial maior do que o previsto, e teve uma surpresa, aí, assim, a gente pode dizer negativa, porque tem um sinal de menos na frente, mas eu acho que economicamente ela não é exatamente negativa, com um aumento, né, desses lucros remetidos. O ponto a ressaltar aqui é um detalhezinho na metodologia que não são os lucros remetidos que definem as transações correntes. As transações correntes são definidas pelo lucro total, aquele que eu disse que é mais estável, né? Então, você podia dizer assim, a balança comercial teve um superávit maior, isso ajuda a reduzir transações correntes. O lucro remetido foi muito maior, isso deveria aumentar as transações correntes. Não, a resposta é não, porque no lucro, o que interessa para a transação corrente é o lucro total. E ele fica, como eu já mencionei, mais ou menos estável, ele é mais estável que o remetido. Esse remetido impactou o resultado do investimento direto no país. Então, comparando as duas projeções, né, do relatório de política monetária, tanto de transações correntes quanto de IDP, com o que ocorreu, eu diria que no caso de transações correntes teve uma diferença dos dados dos meses de novembro e dezembro, que vieram mais fortes que o esperado, mas a maior parte da diferença está em dezembro. E no caso do investimento direto, eu já tinha comentado aqui, só repetindo, o investimento direto foi negativo, né, como estava implícito na projeção, mas aí se a gente faz os 2 meses, novembro, o último trimestre, né, setembro, outubro e novembro, teve ingressos de IDP mais fortes, né? Então esse novembro foi acima da projeção, e aí o dado de dezembro foi negativo, como esperado. Adriano. Fernando Marcelares da Reuters. O senhor tinha mencionado na sua fala inicial 2 hipóteses, né, para esse número recorde de remessa de lucros, incluindo um resultado melhor, né, das companhias. Eu queria saber se aquela outra hipótese da antecipação tributária não faz mais sentido, considerando a desaceleração econômica que é esperada para 2025 na comparação com 2024. Obrigada. Uma excelente pergunta, Marcela. Eu acho que o IBGE vai confirmar isso no comecinho de março, mas a gente já pode dizer que, comparando 2025 em 2024, se a gente considerar o conjunto das atividades do país, a taxa de crescimento do PIB, de fato a desaceleração ocorreu de 2025 para 2024. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é a gente não tem ainda uma informação tão prontamente disponível de lucratividade de empresas, né? Se vocês forem olhar os prazos para as empresas divulgarem balanços e as empresas de mercado que geralmente consolidam esses balanços, divulgam, tal, tipo Economática, o Valor, Pro e outros, a gente ainda não tem essas informações, mas o que eu quero dizer, elas não necessariamente andam assim tão perfeitamente vinculados, né? Tem uma desaceleração da atividade econômica de, sei lá, caiu de 3,5 para 2,2, por exemplo. Isso significa X%, e então o lucro vai diminuir na mesma proporção. E isso é um ponto. O segundo ponto é que os lucros remetidos, eles em dezembro são uma necessidade corporativa para fechar balanços fora, e não são um bom preditor do que aconteceu com a lucratividade ao longo do ano, mas se a gente olhar o crescimento desses lucros remetidos de dezembro de 24 para dezembro de 25, eles passaram de 8,8 para 18. Né? Então, o que aconteceu aí? A gente tem as empresas sustentando a lucratividade, né? E antecipação. Eu não tenho um
um acompanhamento muito detalhado de como acontecem essas, sei lá, eventuais mudanças de contabilidade ou tributação em países ao longo do mundo, ao redor do mundo, que possam ajudar a explicar essa hipótese de antecipação, por isso que eu trato ela como uma hipótese. Mas hoje, nós estamos divulgando também dentro do conjunto de tabelas da nota para a imprensa, que estão no site do Banco Central em estatísticas, tabelas especiais, os lucros divididos por setor de atividade econômica e países, né, de destino. Então, eventualmente, né, se vocês quiserem fazer uma pesquisa mais detalhada e observar os principais países, se teve alguma coisa, os principais setores, isso está em aberto. Então, por isso que eu deixo essas duas possibilidades, tanto de antecipação quanto de lucratividade. Acho que as duas fazem sentido e a gente tem que explorar melhor esses dados para ver efetivamente. Uma coisa é fazer sentido, outra coisa é ter ocorrido de fato, né? Bom dia, Mariana da Broadcast. Eu queria perguntar sobre a projeção de IDP e cenário do IDP para este ano de 2026, porque no último RPM o BC aumentou, né, a projeção de 70 para 75 e ainda assim superou. A gente teve 77 bilhões. E aí, para 2026, a projeção estava de 70 bilhões. Queria saber se esse resultado de surpresa sinaliza que a gente também pode ter um número maior do que 70 bilhões em 2026, ou tem algum fator que assegura essa desaceleração do IDP neste ano? Bom, a resposta mais fácil, e que também é correta, claro, é dizer o seguinte, né, nos termos que você perguntou, a gente pode superar essa projeção? A resposta é sim, né? Ela é uma projeção que está feita a partir de variáveis, a partir de um cenário macroeconômico que é todo consistente, né? Você tem no relatório de política monetária uma previsão de PIB, uma previsão de contas externas e também de um conjunto de variáveis da economia brasileira e da economia internacional. Então, você tem um cenário todo consistente. Ela pode ser superada? Sim, mas aí o outro ponto também é verdade, né? Você pode ter um valor acima ou um valor abaixo da projeção. Então, claro que sim. O ponto só é que, do ponto de vista da estatística, né, do Departamento de Estatística do Banco Central, a gente olha os dados ocorridos e a gente viu uma aceleração nos fluxos de IDP em setembro, outubro e novembro de 2025, tem uma média lá próxima de 10 bilhões de dólares por mês, muito acima do que a gente via antes. A gente teve valores muito negativos em dezembro de 2025, né? Foi o menor valor da série e tal. Eu acho que dezembro de 2025 a gente não deve considerar como um preditor para os próximos meses. Então, se a gente tiver nos próximos meses uma continuidade, né, da tendência recente, seria mais para o trimestre de setembro, novembro de 25 do que para o mês de dezembro, que tem muita sazonalidade que não se repete nos próximos, pela própria definição, não se repete nos meses seguintes, né? Mas isso é o máximo que eu posso avançar aqui como departamento de estatística, né? Porque a gente não somos nós que fazemos as projeções. E aí a gente vai pelo ciclo de atividade do Banco Central, a gente vai divulgar uma nova projeção em março, né, com o relatório de política monetária. E aí, em março, a gente vai ter um pouco mais de dados e os responsáveis pelas projeções podem avaliar se é o caso de mudar. Mas, então, enfim, é uma coisa muito em aberta, mas, assim, é claro que pode vir um valor diferente ou até superior, como você perguntou, do que está projetado. Bom dia, Cícero Cotrim, da Broadcast Rocha. Eu queria só pedir um comentário adicional sobre essa parte dessa conta de reinvestimento de lucros, porque, como você mencionou, foi o resultado mais negativo da série, mas ele não só foi o mais negativo da série, como ele foi muito mais negativo do que o segundo colocado. Isso está, de alguma maneira, dentro do esperado ou pode ter uma relação com uma preferência das empresas por remeter mais lucros em vez de reinvestir aqui? Não... Enfim, era isso. Obrigado.
E aqui me ligando de novo. É, vamos lá. O reinvestimento de lucro foi acima do esperado? Eu posso responder do meu ponto de vista pessoal, a resposta é sim. Eu vi a gente ia acompanhando ao longo do mês esse resultado, então foi assim, foi um resultado muito forte de remessas de lucro para o exterior no mês de dezembro, acima do que previsto. A gente já sabia que tende a ter uma remessa sempre forte no mês de dezembro, maior do que os outros, todos os outros meses, mas foi algo acima do esperado. É, se, se a gente pode transformar este ponto da remessa de dezembro numa preferência manifesta das empresas estrangeiras por remeter, por mudar o share, né, a proporção entre o que ela remete e o que ela reinveste, aí eu acho que não. A gente tem um ponto só na série. Se a gente olhar aqui os dados da tabela 8 e ver, né, o que aconteceu no ano, a gente tem uma remessa de um lucro reinvestido, né, menor em 2025 do que em 2024. E isso pode estar tanto ligado à pergunta da Marcela, mas com uma desaceleração da economia, você não poderia esperar lucratividade menor. A gente teve, de fato, um reinvestimento de lucro menor, se você olhar o ano inteiro, mas essa diferença no ano, por exemplo, foi 6,9 bilhões a menos, 32,3 para 25,4. Mas a diferença do lucro remetido em dezembro foi 10 bilhões, né? Mais ou menos por 9, se você quiser, 8,8 para 18. Então, a diferença do mês de dezembro explica a redução dos lucros reinvestidos no ano inteiro. Então, se você tirasse dezembro, esses lucros reinvestidos teriam um pequeno aumento, né? E mostrando que tem lucratividade. Então, eu acho que não dá para, a partir desse ponto específico, dizer que houve, de fato, uma mudança na proporção que as empresas estrangeiras têm entre lucros remetidos e lucros reinvestidos, e a gente deve aguardar os dados dos demais meses para ver o que acontece. Eu diria que, assim, não consigo identificar essa razão para mudança de proporção, então eu esperaria, a partir de janeiro, uma volta a valores mais próximos do normal ou da média dos últimos meses. Marcela da Reuters, novamente. Fernando, se o senhor puder me explicar, por favor, do ponto de vista técnico, o universo potencial para essa taxação de 10% na fonte é aquela linha 21 da tabela 4, despesas que somaram 44 bilhões de dólares ano passado. Eu queria entender, assim, qual que é a diferença dessa linha para a linha 48, despesas de lucros e dividendos MEMO. Se eu puder me explicar só para a partir de agora, enfim, eu olhar direitinho. E a segunda dúvida, ainda dentro desse mesmo tópico. O governo tinha divulgado uma estimativa de arrecadação de perto de 9 bilhões de reais. Mesmo sem olhar para o resultado do ano passado, que pode ter sido influenciado por uma certa antecipação, olhando para 2024, com 38,8 bi remetidos para fora, esses 9 bi não parecem modestos demais, porque 10% desses 38 já dariam mais que 9 bi. Então, tenho essa dúvida também. Obrigada. Bom, então aí tem 2 pontos. Eu vou separar e vou tratar do primeiro. O primeiro ponto qual é a relação, o primeiro ponto que eu vou tratar aqui, né? Qual é a relação entre a linha 21 e a linha 48, né? Para quem está assistindo, que não está olhando aqui as tabelas, o que tem na tabela 4? A tabela 4 tem a renda primária dentro das transações correntes do balanço de pagamentos. O que é renda primária? É aquela renda que é obtida a partir de investimentos, em investimento direto, ou investimentos em carteira, ou outros investimentos que são, grosso modo, empréstimos. Então, o investimento direto paga lucros, né? A forma de remuneração que você tem do seu investimento direto são lucros, a forma de remuneração que você tem do seu investimento em carteira são lucros também, mas a gente pode chamar de dividendos, né? Que as ações pagam dividendos.
E a forma de remuneração que você tem dos seus empréstimos são juros. Então, essa tabela divide exatamente a renda primária em juros e lucros e dividendos. Então, vamos focar nos lucros e dividendos. Como eu disse, primeira coisa, os lucros e dividendos da tabela 4 são tanto do investimento direto quanto do investimento em carteira. Se a gente quiser, lucros do investimento direto, dividendos do investimento em carteira. Então, o que está no... A estrutura da tabela é a estrutura do balanço de pagamentos. Então, ela pega renda de investimento direto, lucros e dividendos, divide entre remetidos e reinvestidos. E aí mostra juros das operações intercompanhia, que também são a parte do investimento direto. Depois mostra investimento em carteira, lucros e dividendos, ou juros, porque investimento em carteira também tem títulos, né? E assim por diante. Então, como fica tudo meio separado, você tem lucro de investimento direto numa linha, lucro de investimento em carteira noutra, juros de investimento direto numa linha, juros de investimento em carteira, no memorando a gente soma isso tudo. Então, os lucros e dividendos que estão na linha 46 é o total estimado de lucros e dividendos que as empresas de capital estrangeiro tiveram no país, somando investimento direto e investimento em carteira. Isso aí, no ano, deu 53 bilhões. Esse é o valor líquido, porque a gente tem receitas e despesas. Metodologicamente, é a mesma coisa. Receitas são as empresas de capital brasileiro que estão no exterior que mandaram para os seus acionistas aqui. As despesas são as empresas de capital estrangeiro que atuam no Brasil que mandam para os seus acionistas no exterior. Metodologicamente, é a mesma coisa. Vamos focar na despesa, que é o ponto aqui. Então, essa despesa também é a soma do investimento direto com o investimento em carteira. Então, o lucro do investimento direto, você tem as despesas remetidas e as despesas reinvestidas. O lucro do investimento estão na linha 21 e na linha 24. O investimento em carteira, você também tem, nesse caso só tem o total, né, os lucros e dividendos na linha 31. Isso aí é o resultado. Então, a pergunta que você fez, a diferença da linha 21 e da linha 48 são basicamente os investimentos em carteira que estão na linha 31. Né? Exatamente. Então, assim, primeira parte, metodologicamente, o memorando ele tem tudo. E a gente estava focando em explicar por que o investimento direto veio negativo, então a gente focou na linha 21, que era os lucros do investimento direto. Se você quiser saber o total, é o investimento direto e o investimento em carteira. Aí, mudando de assunto, né? Então a gente não está mais explicando investimento em carteira, a gente está tentando investigar ou discutir aqui qual seria a base tributária para a nova proposta de arrecadação do governo federal. Lucros de investimento direto, por exemplo, lucros de capital estrangeiro que estão no Brasil. Então, onde estão esses recursos? Investimento direto, eles estão no capital das empresas, empréstimo, se você quiser, mas eu acho que não entra nesse caso aqui, que pagam juros, e os lucros que estão ou em ações, ou em fundo de investimento, ou eles pagam dividendos. Né? Se você investir em títulos de dívida, né, eles pagam juros. Se a gente olhar lucros e dividendos, eles estão no balanço das empresas, nos investimentos em ações, nos investimentos do fundo de investimento. O que está aparecendo aqui na tabela 24, desculpe, na tabela 4, no caso do balanço de pagamentos, são os fluxos novos que aconteceram no ano. Se você olhar os lucros, você tem os fluxos de saída, ou seja, é aquele lucro que foi remetido, se você quiser olhar isso, porque as outras partes têm estimativas também, né? Os lucros remetidos foi, de fato, uma transação de câmbio ou transferência nacional em real que a empresa daqui mandou o recurso para a sua empresa no exterior. Se a contratação de câmbio, a liquidação de câmbio, ou, no final de contas, a remessa ao exterior for, de fato, a base tributável, você pode olhar nisso. Pode ser que a base tributável seja o lucro efetivamente auferido. Né? Então, eu não sei os detalhes. Essa era a minha limitação para responder o segundo ponto da questão, que eu não sei os detalhes, no detalhe, como se dá esse processo tributário junto à Receita Federal. Então, acho que o melhor ponto é ir lá na Receita Federal, porque ela pode... É verdade, eu não tenho esses detalhes, porque, assim, o que vai ser tributado?
possivelmente, é o lucro todo da empresa, né? Esse lucro todo, então, vai ser divulgado quando a empresa fizer seu balanço, e aí ela vai apresentar o balanço e vai ver o que é que ela tem que pagar de imposto. Mas pode ser, e já aconteceu outras vezes, que no caso de transações com o exterior, o próprio contrato de câmbio, a liquidação de contrato de câmbio, seja um fato gerador de imposto, né? Nesse caso, você vai ver o contrato de câmbio é um valor próximo daquilo. Mas o balanço de pagamentos ele tem uma série de especificidades que são diferentes da legislação contábil de cada país, né? O balanço de pagamentos é uma metodologia internacional, definida em manuais internacionais. Então, o que a gente quer ver no balanço de pagamentos são transações efetivamente ocorridas entre residentes e não residentes. Elas podem ser transações que ocorreram aqui, de fato, ou transações imputadas, né? Lucro reinvestido é uma transação imputada. Não teve fluxo de recursos saindo, mas eu sei que ele lucrou 100 e só mandou para o exterior 70, eu tenho que saber o que fazer com esses 30. Então, eles foram, eu tenho que aumentar o estoque, eu faço a imputação de uma transação. Então, isso é uma transação imputada. Ele provavelmente não é fato gerador de nenhum tributo. O segundo ponto é que, se eu quero saber só transações que aconteceram entre residentes e não residentes, tem uma parte de lucros, por exemplo, que eu não necessariamente vou considerar, né? É possível, e isso acontece de fato, a gente saber que tem lucros devido à revalorização de ativos. Por exemplo, eu tinha avaliado no meu balanço um ativo por X, agora eu vi que ele vale 2X, por uma razão qualquer. No final das contas, isso vai me dar um lucro adicional. Eu tenho que, de uma forma simples, assim, desconsiderar esse fato do lucro de balanço de pagamentos, porque ele não foi derivado de uma transação, mas só foi derivado de uma revalorização de estoques, né, por exemplo. Então, no balanço de pagamentos, a gente tem um Current Operational Profit, um conceito desse de lucro operacional corrente, e durante todas essas pesquisas que eu mencionei de capitais brasileiros no exterior e ciência de capitais estrangeiros no Brasil, sempre que a gente recebe as respostas da empresa, a gente está orientando, em diálogo com as empresas, me explica do teu lucro total, o quanto derivou disso, daquilo. Então, a gente tem, se eu quisesse usar essa palavra, assim, um lucro estatístico aqui. É claro que ele tem relação com o lucro para fins tributários, mas o valor é diferente. Então, por isso que eu não sei os detalhes para te responder, se a partir dos lucros que estão no balanço de pagamentos a cada ano, se esse é o valor que eu posso considerar e jogar 10% em cima, eles estão em dólares, aí multiplicar pela taxa de câmbio para ter um valor em reais. Mas, metodologicamente, a diferença das linhas é o investimento em carteira. Opa, eu fui informado aqui que não tem mais perguntas. Acho que o debate hoje foi bastante interessante, pois permitiu a gente chegar em mais detalhes de vários itens importantes do balanço de pagamentos. Então, eu queria só agradecer a todos a participação, a presença e convidar todo mundo também para a próxima quinta-feira. Nesse mesmo horário de 10h30, nós teremos a divulgação dos resultados de dezembro e também do ano fechado de 2025 para as estatísticas de crédito do país. Muito obrigado, bom dia e boa semana para todos.